Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Olha, sempre aqui no programa a gente está convidando pessoas que têm aí virtudes em suas ações e atitudes. E não é diferente quando a gente chama alguém prata da casa. Eu estou falando aqui de Roberto Costa Lima, que é jornalista e é o diretor-geral aqui da TV Metropolitano. E esta semana, como é a semana que antecede o dia das eleições gerais de votação, o dia 7, o próximo domingo, dia 7 de outubro, eu achei por bem que a gente deveria começar a conversar um pouco com os nossos telespectadores sobre o tema geral Eleições 2018. Nenhum assunto mais específico, porque esse guarda-chuva Eleições 2018 cabem muitos assuntos e ainda há muita desinformação no processo eleitoral. Como Roberto Costa Lima, além de diretor-geral da TV, é um homem que tem uma vastíssima experiência com processos eleitorais. Ele acompanha processos eleitorais desde o tempo em que nem votava, estou falando de 1978, ele já acompanhava como jornalista daí para cá, e nesse tempo ele não votava, diga-se de passagem, mas tem uma experiência tão boa que dá para a gente conversar sobre o processo eleitoral e levar informação e esclarecimentos para o telespectador da TV Metropolitano. Muito bem-vindo à sua casa. O programa é por aí, aqui na TV Metropolitano, Roberto. E eu queria começar o seguinte: essa é a segunda eleição geral que a TV Metropolitano participa, não é? Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, seu telespectador do É Por Aí. Um programa que, diga-se de passagem, é bem recente, mas que já conquistou a preferência de um número significativo de telespectadores que diariamente a gente aqui na TV tem tido demonstração dessa audiência. Com relação ao fato que você narrou, realmente, esta é a segunda eleição que a TV Metropolitano, enquanto empresa de comunicação, faz a cobertura das eleições gerais. Nós só temos 5 anos de existência, TV Metropolitano, e há 4 anos fizemos a cobertura das eleições passadas e agora estamos elencando as ações para exatamente fazer esse trabalho de uma boa cobertura jornalística do processo eleitoral, do dia da eleição, e antes também trazendo para você, telespectador, a informação do assunto que, sem sombra de dúvida, é o assunto mais palpitante do dia, porque é a pauta de todas as conversas hoje que giram em Natal, no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo. Com certeza, está em toda esquina, né, a conversa? Com certeza. Não há outro assunto, mas apesar de que Natal e o Rio Grande do Norte vivem muito também uma onda grande de questão de violência, de insegurança, e que também são assuntos muito discutidos em todas as esquinas, como você falou, mas sem sombra de dúvida, de hoje até domingo, todo mundo vai dar um pouquinho de desatenção a essa questão de segurança e voltar para o processo eleitoral. Vai falar em eleições. Falar em eleições. E aqui nós estamos para fazer isso. Ô Roberto, como é que você vê a possibilidade de haver uma renovação dos quadros políticos? Vamos falar a nível nacional. Há possibilidade de renovação? Há uma perspectiva de renovação do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados? Olha, Cassiano, as informações que nós temos... Só para eu concluir, a gente tem um candidato aí que já está há 6 eleições, 4 eleições, 5 eleições participando. O Alckmin já faz 5 eleições que ele participa como candidato a presidente. 5, 2004, 2008, 2012, 2014, não, 2004, 2002, 2006... Não, de presidente não, né? De presidente ele já tem 4. De governador. De governador. Governador de São Paulo. Que ele foi governador. Presidente ele foi candidato em 2006, 2010, 2014 e agora. 4 vezes candidato a presidente. Não. Em 2006 o candidato foi Zé Serra, do PSDB. Então ele foi em 2010. Ele foi em 2000. Essa é a segunda. Em 2014 ele foi para governador, então foi em 2010. 2010. E essa é a segunda como candidato a presidente da República. Pois mas tem renovação na sua avaliação? No Congresso Nacional há uma tendência natural de renovação, embora a gente tenha que analisar que muitos dos congressistas atuais não vão ser candidatos, e assim,
isso não significa dizer que haverá uma renovação, uma troca, né? Porque essa troca aconteceria se eles fossem candidatos e não se elegessem e a população optasse por um candidato novo, vamos dizer assim. Nas eleições passadas, a renovação do Congresso Nacional foi em torno de 45%. 45%? Há expectativa de que esse número se repita agora. Mas, diga-se de passagem, considerando que muitos desses congressistas, tanto os 513 deputados como os 81 senadores, vários não serão candidatos à reeleição. Mas há casos em que o senador é candidato a deputado federal, inclusive tem aqui no Rio Grande do Norte, o senador Zé Agripino, né? que está deixando de disputar o mandato de senador, mas, por exemplo, não haverá renovação, no caso do senador se elegendo deputado federal, porque ele é um congressista. E é um dos líderes lá do Congresso. Congressista antigo e tal, e virá substituir, em tese, ao mandato do filho, que era vice-líder, ainda é vice-líder do Partido Democrático, Felipe Maia, que não foi candidato à reeleição, abrindo a vaga, em tese, para o pai, se ele vier a se eleger, que todo mundo espera. De maneira geral, nos outros estados, especialmente os dois maiores do país, aí, vamos falar de repercussões muito fortes que tem tudo que acontece em São Paulo e acontece no Rio de Janeiro para o resto do Brasil. Parece-me que uma renovação que se esperava muito grande é no Rio de Janeiro, né? Isso, há essa expectativa, porque essa eleição, Cassiano, é uma eleição atípica, né? Primeiro porque, embora todas as eleições haja uma luta muito acirrada, essa está muitíssimo acirrada. O país está literalmente dividido. Nas eleições passadas havia uma divisão entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Essa categoria do PSDB, o PSDB perdeu a chancela do antipetismo, que acabou caindo nas mãos, no colo do candidato a presidente do PSL. O que você acha que contribuiu para essa mudança? Desculpa. Acredito eu que os erros cometidos pelo PSDB. O PSDB, que sempre foi, nas últimas 4 eleições, o outro lado, o antipetismo, o eleitor que não gostava, que não optava pelo Partido dos Trabalhadores, ia naturalmente para o PSDB, viu que o PSDB perdeu o foco, os seus maiores líderes acabaram também engalfinhados numa série de problemas jurídicos, judiciais, e Aécio Neves, que era o principal líder, que há 4 anos perdeu a eleição para a presidenta Dilma, acabou deixando ofuscar o seu nome pelos problemas jurídicos que enfrentou. É incrível isso, porque na realidade o impeachment da presidenta Dilma, quem capitaneou foi exatamente o PSDB. E o PSDB perdeu a partir daí? Perdeu no momento em que ele optou por defender de forma muito enfática esse impeachment, mas aliou-se ao PMDB, ao governo do presidente Temer, e perdeu-se exatamente, ao meu ver, nessa jogada de participar. Se ele tivesse ficado à distância, eu acho que não teria sido foi o passo processo. Errado. O passo errado. O passo errado foi fazer o impeachment da ex-presidente Dilma e depois se aliar ao governo que ficou, que sucedia Dilma, porque era o vice de Dilma. E o próprio PSDB, os grandes líderes do PSDB, reconhecem isso. Foi um passo errado. O passo errado. O próprio Geraldo Alckmin, que é o presidente atual do PSDB, o ex-presidente Tasso, Gereissati, senador do Ceará, reconhece que o grande erro do partido foi ter se aliado ao governo de Michel Temer. Ou seja, é como se fosse uma coisa oportunista, derrubou Dilma para ocupar cargos no governo, né? Sem sombra de dúvida. Então acabou não sendo uma jogada, foi uma jogada que até deixa dúvidas. Eu vi uma matéria recente na Folha de São Paulo em que a cúpula do PSDB já admitindo, dizendo o seguinte: teria sido muito melhor para o partido
se nós não tivéssemos trabalhado a derrubada de Dilma, porque ela se desgastaria suficientemente para nos permitir aí sim chegar ao poder de forma legítima. Porque acabou indo se aliar quem ficou sucedendo Dilma e isso gerou o desgaste que gerou. Ô Roberto, a gente está falando aí de eleições, a gente está falando de processo eleitoral, processos políticos, a gente está falando de lideranças que já estão consolidadas dentro desse cenário de política nacional. Mas lideranças novas, aparece alguma? Cassiano, liderança nova. Já faz muito tempo que a política brasileira não vem trazendo nada de novo com relação a figuras, pessoas, né? Eu acho que... a exceção, tenha que se dizer, tá certo, do deputado do PSL, que era um deputado de quatro mandatos, que nunca se apresentou como uma figura expoente no Congresso Nacional, que nunca chegou a ser líder na Câmara dos Deputados, mas sem sombra de dúvida, quem é contra, mas não pode deixar de reconhecer que ele hoje tornou-se o maior líder deste processo eleitoral. Ô Roberto, se a gente for analisar o Congresso Nacional e a atuação do deputado Jair Bolsonaro lá no Congresso ao longo da sua história política lá na Câmara dos Deputados, ele seria um deputado que a gente poderia enquadrá-lo aí, poderíamos colocar ele junto daqueles que chamam baixo clero e com a atuação, ou seja, porque não era do mediana para baixo. Eu diria até uma atuação medíocre. Mediana para baixo. Aí de repente esse cara é o que está... Porque soube canalizar exatamente essa fase de insatisfação popular e do antipetismo, né? Que o antipetismo que era para ser o PSDB, não foi o PSDB, exatamente, escorreu pelas mãos. Acabou caindo no colo de Bolsonaro, cuja bandeira, no início do programa nós falamos essa questão da segurança, né? Da segurança. Todos os projetos que Bolsonaro apresentou na Câmara dos Deputados, alguns que não são tantos, foram voltados exclusivamente para essa coisa da segurança pública. Então já é a cara deles. É a cara deles, sem sombra de dúvida. Acaba sendo uma coisa original, verdadeira, né? Verdade. Honesta em termos de proposta política. Roberto, você acredita que isso será capaz de conduzi-lo a uma possibilidade de disputar o segundo turno e até chegar à presidência? Mas não me responda agora não. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Olha, a conversa está muito boa. É com um colega de trabalho aqui, é o diretor-geral da TV Metropolitana, o jornalista Roberto Costa Lima, e sinceramente estou muito satisfeito porque está indo muito bem a nossa conversa. Vamos ao segundo bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos. Aguarde um instante só. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância.
A Natal Rigor abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. Eu queria agora, no início desse bloco, ao invés de já cobrar uma resposta à pergunta que eu deixei no bloco anterior aqui para Roberto Costa Lima, que é o diretor-geral aqui da TV Metropolitana, eu queria registrar um agradecimento super especial. Eu estou falando aí do pessoal do Ocean Palace Hotel, eu estou falando de Arnaldo Gaspar, estou falando de Dona Denise Pereira Gaspar, a esposa dele, e estou falando dos 3 filhos, Sérgio Gaspar, o Cessé, Rui Pereira, e também do Arnaldo Júnior. Eles estão, a partir desta data, a partir deste dia 1º de outubro, patrocinando o programa É Por Aí. É o primeiro patrocinador que chega ao programa e eu tenho que manifestar essa gratidão a esta família e a estas pessoas que estão apoiando o trabalho da TV Metropolitana e o programa É Por Aí. Feito isso, vamos voltar aqui, Roberto, à nossa conversa no bloco anterior. Eu deixei uma pergunta, e a pergunta era o seguinte: será que é suficiente o que está acontecendo no país e o deputado Jair Bolsonaro capitalizar essa insatisfação da população com a segurança e puxar para si essas coisas? Ele poderá se consolidar como um líder político no país? Cassiano, se conseguir puxar, ele já conseguiu, sem sombra de dúvida. Você acha que já conseguiu puxar essa insatisfação popular? A manter-se, isso é uma coisa que a gente não pode, pelo menos eu não tenho como lhe dizer se ele se manterá neste quadro no processo pós-eleitoral, né? O país, sem sombra de dúvida, ninguém pode deixar de reconhecer que está literalmente dividido. E eu diria até que dividido de forma igualitária, vamos dizer assim. O eleitor que ao longo desses últimos 16, 20 anos acompanhou o Partido dos Trabalhadores, e aquele que deixou o Partido dos Trabalhadores ou que nunca foi do Partido dos Trabalhadores e que agora todo ele está sendo canalizado para para o deputado, a figura do deputado Jair Bolsonaro. Há de se considerar alguns aspectos que essa coisa de continuar ou não. Veja bem, o partido, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores tem a figura do ex-presidente Lula, seu expoente maior. Inegavelmente, né? Lula é um líder político pós-redemocratização do país. Ele consolidou-se como liderança política que, mesmo com todas as adversidades, continua sem sombra de dúvida sendo ouvido pelo eleitor brasileiro. Se fosse candidato, muito provavelmente teria todas as chances de se eleger, inclusive no primeiro turno, segundo todas as pesquisas que a gente acompanha nesse processo todo. Agora, o deputado Jair Bolsonaro, primeiro, não tem partido, não tem agrupamento político. É essa coisa da figura dele. Vai se manter? Acho que isso aí a gente só poderá dizer analisando cada um dos atos dele. Por exemplo, Jair Bolsonaro é conhecido como essa pessoa que está canalizando isso, mas também um homem que normalmente em suas declarações bastante polêmicas acaba gerando insatisfação. E eu diria mais até, acho que Jair Bolsonaro e mais uns 3 ou 4 que os cercam, cada hora que fala, prejudica a candidatura dele, a campanha dele. Se Se a gente analisar dentro desse quadro aí, a gente vai ver que depois dos governos militares, passando para os governos de civis, a gente teve como presidente a figura, vamos falar só deles rapidinho aqui, a gente teve José Sarney,
líder nacional, não sei o que, depois resumiu sua liderança no Maranhão, teve um mandato de senador por lá, depois passei, para continuar com o mandato de senador, fui para o Amapá. Para o Amapá, para poder conseguir se eleger. Então ele não tem aquele dom que tem o líder de dar uma declaração e ter um impacto nacional. Mas Sarney assim, sempre foi também um homem de bastidores, né? Muito bom, mas no Congresso dos bastidores. E chegou à presidência como vice, como não vice, presidente. Nunca se elegeria. Mesmo dependendo só do Congresso. Mas depois dele a gente teve a figura de Collor, que chegou a capitanear uma coisa assim fantástica na opinião pública, paralelamente com o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Aí se parece um pouco mais com Jair Bolsonaro. Mas Collor não durou 2 anos a liderança dele. Collor fez uma campanha, mas não durou 2 anos a liderança. Igual a essa que Jair Bolsonaro está fazendo, da caça aos marajás. Quem não se lembra? Fernando Collor vai ser presidente e vai acabar com os marajás. Quem são os marajás? Os grandes funcionários públicos, funcionários salários e tal, essa coisa nos toda. Estados, nas assembleias. Collor assume a presidência através de um partido nanico igual ao Jair Bolsonaro, que era na época PTN, eu acho. Não, era PMN. Era um partido, né? E com 2 anos acaba sendo deposto da presidência pelo Congresso Nacional. Jair Bolsonaro vai, em tese, vamos imaginar em tese, se ele porventura viesse a se eleger, ele vai governar como? Ele não tem partido. Tem que ser com o Congresso. Mas é a regra democrática. Com a forma, com o tratamento que ele dá ao Congresso, não vai conseguir. Não vai conseguir. Obviamente. Aí depois, por exemplo, depois de Collor a gente teve um vice que assumiu Itamar Franco, ganhou uma projeção, a simpatia, empatia com a população, mas está fora da política completamente da vida, infelizmente. Depois a gente teve Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, até recentemente, ainda dava algumas declarações que tinham uma repercussão nacional e ao longo dos últimos 12 meses, especialmente, foi diminuindo esse impacto, consequência da queda do próprio PSDB. Né? Exatamente. Então, liderança que a gente tem no país hoje, tem o ex-presidente Lula e poderá acontecer do Jair Bolsonaro consolidar. Por enquanto está na fase de teste. Isso, né? E assim, nada nos assegura que ele conseguirá. Aí eu falei da possibilidade da eleição dele. Agora vamos trabalhar na possibilidade da não eleição dele. Certo. Ele conseguirá ser um líder de oposição? Vamos lá. Há 3 dias atrás ele deu uma declaração, minha opinião pessoal, no mínimo inaceitável, estúpida. Ele disse que só considerava o resultado deste processo eleitoral se for com a vitória dele. Mas, segundo, por exemplo, todas as pesquisas, essa coisa da vitória dele é incerta. Né? Pode até ser que aconteça, mas ele não acontecendo, o que é que ele... Então, assim, ele estaria disposto a ser um líder de oposição, a trabalhar essa oposição, a liderar essa oposição para daqui, através do processo eleitoral, do jogo democrático, daqui a 4 anos, ser novamente candidato. Há de se considerar que o presidente Lula, antes de ser presidente por 2 mandatos, ele foi candidato 4 vezes. Perdeu. E perdeu. Perdeu mas conseguiu manter essa liderança. Quer dizer, sem sombra de dúvida, gostem ou não, a maior figura, a maior liderança política do país hoje, inegavelmente. Embora esteja fora do pleito, mas não está totalmente fora, né? Porque mesmo lá, da carceragem da Polícia Federal, onde se encontra preso, ele consegue ainda... E está conseguindo, influenciar muita gente dizia que não, está conseguindo transferir para o seu candidato o seu potencial eleitoral. O Haddad, não é? Haddad, que é novo também na política. É ex-prefeito de São Paulo, né? Professor universitário, doutor em filosofia e foi prefeito de São Paulo e também foi ministro da Cultura. Pois, foi prefeito de São Paulo, foi candidato à reeleição, não conseguiu. Agora, é assim, se a gente analisar, então, o que as pesquisas estão dizendo é que haverá a possibilidade de segundo turno. Havendo segundo turno, será entre Jair Bolsonaro e Haddad, que são 2 nomes novos em termos de
liderança ou de influência nacional, política nacional, são dois novos. Isso. Não tem mais os antigos, são dois novos. É verdade. Se fosse algo, talvez a gente dissesse, não, é um antigo e um novo. Mas são dois novos porque nenhum teve ainda um trabalho de repercussão nacional, embora Haddad tenha sido ministro e Bolsonaro tenha esses 4 mandatos de deputado estadual. Federal, desculpa. 4 mandatos de deputado federal. Essa renovação de lideranças, já que a gente tem aí Lula liderando uma banda do país, digamos assim, e a outra está ainda não consolidada, a liderança de Jair Bolsonaro, embora ele tenha aglutinado esse anseio popular ao lado dele, mas você acha que haverá sim uma transferência de mudança? A gente está diante da perspectiva de mudança de lideranças nacionais na política do país? Cassiano, assim... Ou Lula ainda vai demorar muito a deixar de ser o grande líder? Não tenho dúvida disso, Até porque, numa hipótese do governo de Fernando Haddad, todos nós sabemos que Lula vai ser o grande influenciador da formação e da condução do governo de Fernando Haddad. E o próprio Fernando Haddad reconhece isso quando dá declarações dizendo que não pode abrir mão da experiência e da orientação do ex-presidente Lula, que não só é uma figura, uma liderança nacional, como foi inclusive durante muito tempo, e não sei se voltará a ser, uma liderança política mundial. Aí a gente tem as pesquisas indicando isso, e o pessoal de Bolsonaro brigando muito, acreditando que poderá ganhar até no primeiro turno, embora as pesquisas não digam isso. Então poderemos sim, seja o possível futuro presidente do Brasil a ser eleito domingo agora, ou talvez em segundo turno, Jair Bolsonaro ou Haddad, com certeza um dos dois estará trilhando o caminho para se consolidar também como uma liderança política nacional. Com certeza. Essa coisa de vitória no primeiro turno, eu cheguei a ver várias matérias e nós dois chegamos a discutir algumas coisas. Eu nunca acreditei. A conversar, discutir não. Não, discutir, né, dialogar politicamente. Eu nunca acreditei. Por quê? Porque com o acirramento posto no dia a dia deste processo eleitoral, dificilmente um candidato conseguiria mobilizar votos suficientes para vencer a eleição no primeiro turno. O que a gente vê, e que tudo indica, né, a não ser que haja uma mudança trágica de hoje daqui a 2, 3, 4 dias, é que eles vão chegar, os dois, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, praticamente empatados, não se sabendo sequer quem terá dos dois mais votos. Pois é, eu penso um pouquinho diferente, mas vou explicar como é que eu penso para vocês sobre o testemunho do telespectador no próximo bloco, porque a gente agora vai a mais um intervalo comercial do programa É Por Aí. Olha, parece que a semana vai ser boa nesse programa, porque nós vamos dedicar os programas de amanhã, de quinta e de sexta, também ao processo eleitoral brasileiro. Aguarde um instante só e já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace. Mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Oi, gente, meu nome é Maria Clara, apresentadora do programa Seja Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder, aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar.
Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de comprar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo, um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park. E uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Voltamos ao programa É Por Aí. A gente está numa conversa aqui muito interessante e muito boa sobre eleições de 2018 com o jornalista Roberto Costa Lima, que é diretor-geral aqui da TV Metropolitana. E no bloco anterior, Roberto, eu disse que ia explicar agora o que é que eu acho sobre essa perspectiva ou não. Tem segundo turno ou decide-se no primeiro? Eu acho que matematicamente nenhuma afirmativa é definitiva e nem outra. Ou seja, quem manifesta, quem disser assim, olha, está garantido, vai ter segundo turno, então está garantido, vai ter uma vitória em primeiro turno, eu acho que está muito no achismo, porque não tem como se ter números por todas as pesquisas divulgadas hoje que garantam isso. Por quê? Porque há candidaturas que estão em queda e há candidaturas que estão crescendo. Por exemplo, está estacionada Bolsonaro, está crescendo Haddad, mas os outros candidatos, infelizmente, todos eles estão caindo. Eu não sei o que é que está acontecendo com a cabeça do eleitor. E eu chamo essa coisa do que está acontecendo como uma sombra que as pesquisas não conseguem identificar. Então você não pode garantir que vai ter mais voto do que o candidato que está em primeiro lugar para os outros, para se garantir um segundo turno, ou que vai ter muito voto para esse candidato que está em primeiro ganhar em primeiro turno. Não tem, pelos números atuais das pesquisas, não tem como dizer. Evidentemente que talvez com a divulgação de pesquisas aí, até a véspera da eleição, até o dia que se pode divulgar a pesquisa de boca de urna, se surja uma luz para dizer assim, não, está decidido, vai ser segundo turno. Não, está decidido, vai ser primeiro turno. Enquanto isso, não há essa certeza. Continua a evolução dos números ainda sem uma definição fechada, sem um prego batido de ponta virada. Eu acho que é isso que está acontecendo. Agora, Roberto, a gente está conversando sobre política nacional, mas eu acho que esse raciocínio também serve para a política local. Ou seja, embora tenha uma preferência grande para a candidata Fátima Bezerra... Só para concluir a questão do processo eleitoral nacional. Veja bem, se as pesquisas, todas elas divulgadas até hoje, tiverem uma luz de verdade dos fatos... Eu acredito, de maneira geral, nas pesquisas. Eu também acredito, até porque os números que todos os institutos estão apresentando são relativamente parecidos. E calma, embora haja um descrédito imenso das pesquisas, na opinião das pessoas, principalmente nas redes sociais, mas eu continuo acreditando. Eu sou dono do Instituto de Pesquisa há 34 anos. Assim, Cassiano, a gente não pode deixar de reconhecer que é um trabalho científico sério e assim, e que eles espelham realmente o quadro.
do momento em que a pesquisa é feita. Se trabalham e mudam aquilo 5 dias depois, é outra história. Até porque, o que eu digo é o seguinte, eu sempre disse isso, né? Que normalmente quem faz uma pesquisa, no caso da pesquisa de intenção de voto, a eleitoral, normalmente agrada a uma pessoa, quem está na frente. E desagrada a todos os outros. Agora, a militância de todos os outros começam a achincalhar o trabalho que foi divulgado. Essa coisa das redes sociais aí coloca dúvida, porque né? Até 4 anos atrás a gente não tinha essa efervescência da questão das redes sociais, né? E agora está tendo. Onde todo eleitor é um técnico em pesquisa. E aí já chega e diz, não... Feito Copa do Mundo, cada um é técnico, sabe escalar sua seleção. O Instituto da Folha de São Paulo, o Datafolha é errado, o Ibope é errado, não sei o que é errado. Todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião. Agora, quem trabalha com eleição, e todos os partidos trabalham, se eles não acreditassem, eles não fariam as suas pesquisas internas para espelhar, para normalizar o processo da candidatura deles. Então, assim, eu acredito, acho que os números estão compatíveis, a não ser que amanhã que me seja provado o contrário, e lhe digo mais, voltando só para discordar de você, dessa coisa que você falou, da sombra. Olha, eu lhe diria, sem medo de errar, se eu fosse apostador, eu aposto que haverá sim segundo turno. Haverá segundo turno, acho que não tem mais como haver uma mudança radical do comportamento do eleitor. Esse eleitor que já desde o processo inicial manifestou-se a votar, por exemplo, em Geraldo Alckmin, que tem, segundo as pesquisas, um percentual de 8% a 10%, não tem como ele sair de Geraldo Alckmin agora. Não, Geraldo Alckmin não vai ter mais 8%, nem 10%, vai ter 1%, e esses 9% ou 8% restantes vão todos para um candidato, ou Bolsonaro ou para Haddad. Não tem como isso ocorrer. Os 10%, 12% que se manifestaram de eleitores a favor de Ciro Gomes também não tem como sair. Você acha que se eles saírem de Ciro, eles vão uma parte para um candidato e outra parte para o outro? Sim, nos dois que estão principais, né? Que garantiria segundo turno. E se vocês virem a soma, segundo os dados das pesquisas, dos outros candidatos, por exemplo, de Meirelles tem 2%, Amoedo tem 3%, Marina tinha 7%, essa tem caído, segundo a pesquisa que foi divulgada hoje, tem 2,5%, 3%. Mas se você somar esses 2%, tem Álvaro Dias, tem 2%, tem 2%. Então, se você somar esses números, você vai ver que não há como. E eles vão continuar existindo. Por quê? Porque esse voto, esses 3% de Amoedo, por exemplo, é o eleitor que diz que não vai votar em hipótese nenhuma, nem em Fernando Haddad e nem em Jair Bolsonaro. Ele vai votar, vai marcar o voto dele lá, os 3% em Amoedo. Para onde ele vai no segundo turno, ou se ele vai optar em votar em branco ou nulo, é que aí a gente vai ver. Ô Roberto, essa questão de branco e nulo, há uma confusão muito grande. E eu acho que a gente tem pano para as mangas ainda, muito que se discutir sobre isso. Como é, por exemplo, a eleição. Tem gente que diz, não, eu vou anular meu voto, eu vou votar nulo, então não vou lá votar, vou me abster. Chama-se abstenção, é quem não vai votar. Ou votar em branco. Ué, mas peraí, anular o voto mas se você for lá votar, aí todo voto é computado. Agora o branco entra como voto válido e é distribuído para validar todos os outros votos dados aos candidatos. Mas esse voto que você está falando, branco, nulo, ele vai ser muito mais intenso, muito mais forte no segundo turno. Porque esse eleitor que não optou pelos dois líderes das pesquisas, aí sim, não, eu não vou votar. Porque tem um detalhe, viu, Cassiano? Se você analisar direitinho, o branco valida os outros votos nominais, né? Esses votos que hoje estão sendo dados, segundo as pesquisas, é bom que a gente sempre fale isso, a gente está fazendo uma análise conforme os dados nos números divulgados. De pesquisa. Então, assim,
eles são muito mais excludentes do que optantes. O eleitor de Jair Bolsonaro, o eleitor que está votando em Jair Bolsonaro, ele não é eleitor de Bolsonaro, não. Ele está optando por Bolsonaro por um processo de exclusão. Como ele não quer o PT, não, eu vou para Bolsonaro. Mas ele não é de Bolsonaro. Ele é neste momento que ele quer, que ele é o antagônico ao PT. Ao PT ele não quer de jeito nenhum. O PT, então diz, o voto útil, eu vou votar em Bolsonaro, porque eu não quero o PT. Porque eu não quero o PT. O voto de Fernando Haddad é o do PT. Esse é o do PT, é de Lula, mas também não é. E tanto é que é o da influência, eu acho que é o da influência direta de Lula. Mas as pesquisas davam Lula com 40%. Então não está 100% de Lula. Então o eleitor de Lula não foi 100% para ele. Muitos dos eleitores de Lula acabaram indo para Ciro. Que era a mesma linha, numa linha de centro-esquerda. De centro-esquerda, a mesma linha, a mesma tendência. Agora, sobre a questão é interessante a gente discutir essas coisas, eu achei muito interessante um vídeo que circula na internet, e claro, não foi feito para divulgar em campanha nacional de televisão, mas que eu achei muito interessante, e com sua permissão eu vou botar ele aqui. É uma propaganda da Burger King, que pediu às pessoas para votarem nulo ou branco. Aí quem votava branco ganhava um sanduíche. Tá? Então, vamos ver o vídeo, depois a gente comenta o vídeo. Dá para botar aí, diretor Alisson William? Vamos botar o vídeo da Burger King aí. Uma loja lá de São Paulo de sanduíches. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho 2 políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o Whopper em branco. Um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco não, cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Olha aí, interessante. Muito interessante esse VT. Bem esclarecedor, né? Esclarecedor. E é isso aí. O eleitor não pode ser induzido e não, vamos votar em branco. Não, tem que escolher. Escolher, vejam qual é da sua preferência e exerça o seu direito, a sua cidadania, e vai lá e bota o número do seu candidato e aperta. E confirme, né? Escolha um candidato. Tem candidato para todo tipo de gosto, de preferência. São 13, né? A presidente da República. A presidente da República são 13 candidatos, ou seja, há um leque aí de extrema direita a extrema esquerda. É só escolher candidato de centro, de meia direita, de meia esquerda. Escolhe, vai lá, digita o número do candidato, aparece a foto e confirma. Votar em branco está referendando os candidatos, os votos dos outros candidatos. Isso. E isso acaba sendo igual essa história do sanduíche aí. Você vai comer só cebola. Vai faltar o recheio do sanduíche aí, ou seja, vai ficar ruim, você não vai gostar, mas é porque você contribuiu para que fosse eleito, não aquele da sua preferência. Eu achei muito interessante e muito bacana essa propaganda. Mas vamos falar de eleição no Rio Grande do Norte agora, Roberto? Vamos no próximo bloco, porque agora a gente tem que ir para mais um intervalo comercial do programa É Por Aí Especial Eleições 2018, num bate-papo que vai se repetir esta semana aqui com o diretor-geral da TV Metropolitana, o jornalista Roberto Costa Lima, que acompanha eleições no Rio Grande do Norte como jornalista e na função de jornalista, de repórter, desde 1978, antes dele começar a votar. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos,
lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para as serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118. Centro, Martins, 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. Seu bichinho de estimação merece o melhor. Pet Shop Clínica Veterinária, medicamentos, acessórios e produtos em geral. Venha para Freitas Rações. Tudo o que você precisa em um só lugar. Avenida Tomás Landim, 2800, Zona Norte de Natal. WhatsApp 84 98863 1635, @Freitas Rações. Cansado de comer a mesma pizza? Então venha provar. Delícia Pizza Cone Massas. Seu novo jeito de curtir o delicioso sabor de pizza. Pizzas tradicionais, pizzas em cone e massas. Siga no Instagram e curta nossas promoções. As melhores pizzas cone, agora perto de você. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. No intervalo comercial, como acontece com todos os nossos convidados, evidentemente que a gente também fica conversando sobre os assuntos do programa e tem passagens muito interessantes e a gente acaba rindo aqui e continuamos nos divertindo. Tanto a gente se diverte quando está na apresentação do programa, quanto também no intervalo comercial. Eu deixei uma chamadinha no bloco anterior de que falaríamos agora sobre as eleições no Rio Grande do Norte. E eu pediria que Roberto Costa Lima, do alto aí da sua experiência com eleições, ele acompanha eleições desde 1978, profissionalmente como jornalista, eu pediria que ele fizesse um relato, uma leitura do cenário atual do Rio Grande do Norte, como é que ele está vendo esta situação, situando antes da fala dele, que nós tínhamos aí 3 lideranças que se uniram na eleição de 4 anos atrás e conquistaram uma vitória fantástica, estupenda, de mais de 120 mil votos, a maior vitória eleitoral do Rio Grande do Norte, quando elegeu-se Robson Faria governador, Fátima Bezerra senadora e Fábio Dantas, o vice-governador de Robson. Hoje essas 3 lideranças estão em 3 caminhos diferentes. Roberto, qual é a análise que você faz do cenário eleitoral do Rio Grande do Norte neste momento, há 6 dias da eleição? Cassiano, falando só das candidaturas ao governo do Estado, né, até porque, como nós já estamos no último bloco e o tempo está bem pequeno, veja bem, o Rio Grande do Norte hoje... Mas peraí, quer dizer que amanhã a gente volta falando do Rio Grande do Norte. Aí a gente tem... Vai detalhar um pouco mais. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a disputa do Senado, sobre a disputa da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa. Mas com relação ao governo do Estado, na eleição majoritária do governo do Estado para o governo do Estado, hoje existem 8 candidatos ao governo, embora somente 3 estejam no processo realmente de disputa mais acirrada. E aí eu volto a falar com relação a números de pesquisas e também as observações que a gente pode fazer no dia a dia da campanha, que a gente está perto e pode acompanhar, os candidatos Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, Carlos Eduardo, ex-prefeito
de Natal, pelo PDT, e Robinson Faria, atual governador, candidato à reeleição pelo PSD. Todas as pesquisas indicam que haverá uma possibilidade aí sim no Rio Grande do Norte da senadora Fátima Bezerra já ser a vencedora no primeiro turno. Por que isso? Porque, diferentemente da questão nacional, onde os outros candidatos que têm um percentual menor, mas de qualquer maneira têm um percentual a se somar àqueles que não é o líder, no Rio Grande do Norte, 5 candidatos não chegam a pontuar, quer dizer, tem um mínimo, apenas o empresário Carlos Alberto tem 2%, os outros têm menos de 1%. Então, assim, eles não configuram Carlos Alberto, candidato do PSOL. Então, os outros praticamente não estão dentro do processo eleitoral. Aí, a soma de votos dos demais, segundo as pesquisas, dão um número equivalente ao que tem recebido nas pesquisas a senadora Fátima Bezerra. Ou seja, está aí um empate técnico para ter segundo turno ou Isso, não? Exatamente. Ou para ser decidido no primeiro turno. Exatamente. Segundo as pesquisas, em havendo segundo turno, provavelmente seria entre a senadora Fátima Bezerra e o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Com toda a vênia e eu acho que o quadro nacional, a história da sombra, eu acho que tem para a eleição do Rio Grande do Norte de governador e tem também para a eleição nacional. Evidentemente você pensa diferente e, claro, faz parte da democracia a gente conviver com quem pensa diferente. Mas aqui no Rio Grande do Norte eu acho isso, eu acho que não há assim como você dizer vai ter segundo turno. Nem tem como você afirmar categoricamente, matematicamente e estatisticamente, olha, a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Também não pode dizer que vai ser em segundo turno. Poderá acontecer sim uma vitória da senadora Fátima Bezerra em primeiro turno. Sim, com certeza. Ou poderá a disputa ir para segundo turno. Segundo as análises mais apuradas, né, essa margem de possibilidade de haver ou não um segundo turno está muito pequena. São os eleitores indecisos que ainda estão analisando. Tem gente que é assim, que deixa para decidir 72 horas antes do pleito. E talvez esse voto aí apareça na pesquisa de boca de urna, que é feita quando o eleitor sai da sessão eleitoral. E se for feito boca de urna aqui no Rio Grande do Norte, evidentemente que sempre em pesquisa de boca de urna os institutos... Mas aí a diferença da questão nacional é que, veja bem, por exemplo, aqui a senadora Fátima Bezerra já teve, em uma última pesquisa aí divulgada, 39% das preferências. Já chegou a 39%. 39%. Lá, o Jair Bolsonaro só chegou a 32%. Que se for para os votos válidos, aí ela estaria estaria de 50%. Nessa que deu 39%, ela já... uns 47%. Não, ela passou de 50%. Passou de 50%, entendeu? Passou de 50%. Então, assim, mas há outras também em que ela tem 3, 4 pontos a menos e que a soma dos outros passa um pouquinho de 50%. Então há aí uma nuvem, uma sombra que não dá para a gente garantir. Vai ser assim ou vai ser assado. E estatisticamente falando, matematicamente falando. Eu discuti isso há poucos dias, ontem, com o jornalista Murilo Mesquita, que está morando nos Estados Unidos. E ele estava falando sobre uma decisão em primeiro turno ou segundo turno, e eu justifiquei exatamente para ele isso, que é coisa que a gente conversa desde a semana passada, da outra semana, é que não há elementos para garantir uma coisa ou outra, mas também não há para garantir o contrário. Exatamente. Ou seja, é aguardar um pouco mais, talvez esses indecisos vão se definindo, e é natural que isso aconteça, em todas as eleições acontece isso, sejam nas eleições municipais... Porque agora, por exemplo, o esforço da senadora Fátima e de seus correligionários é para ela crescer um pouquinho mais para assegurar essa vitória no primeiro turno. E o esforço de Carlos Eduardo e de Robson, num percentual menor, já que ele, em tese, não seria o candidato a passar para o segundo turno, na hipótese de ter sido. Fazer e aí Carlos Eduardo, por exemplo, está torcendo muito que Robson cresça
um pouco. Eu acredito, porque se crescer, garante o segundo turno. Isso, exatamente. E ele também, Carlos, está lutando por isso. Ô, Roberto, o papo está muito bom, mas a gente está se aproximando do final do programa. Eu queria mais uma vez fazer um registro de agradecimento ao Ocean Palace Hotel, que a partir de hoje, dia 1º de outubro, está patrocinando este programa É Por Aí, está como anunciante aqui da TV Metropolitana. Roberto, dá pra gente conversar mais, né? Mas vamos deixar para amanhã, né? Vamos deixar para amanhã, Cassiano. E também informar o telespectador que teremos outros convidados, outras pessoas que democraticamente vão discutir conosco aqui suas opiniões e que certamente não são todas convergentes nem comigo nem com você, e a gente e o telespectador e o telespectador vai poder conhecer essas opiniões e assimilar quem está mais ou menos certo e mais ou menos errado. Ainda temos que analisar, finalizar essa discussão, essa conversa sobre a situação dos candidatos ao governo do Estado, porque há umas dúvidas ainda. Por exemplo, a gente sabe que em primeiro lugar disparado lá na frente está a senadora Fátima Bezerra. A gente sabe que o segundo lugar que está nas pesquisas é o prefeito de Natal, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. E a gente sabe que na terceira posição, bem distante também do segundo, está o atual governador Robson Faria. Mas há um pessoal de Robson apostando muito no envolvimento maior da própria política de boas relações do governo estadual com prefeituras, para que possa sim mudar o quadro em favor de Robson, levando o Robson para o segundo turno. Isso. Há essa expectativa, mas isso tudo a gente vai detalhar amanhã. E amanhã também a gente vai falar sobre a situação dos candidatos ao Senado da República e como é que anda o processo está muito embolado. Isso, rapaz, parece que está todo mundo em empate técnico. E está todo mundo louco, sem saber, sem segurança nenhuma. Sem saber o que vai acontecer. Olha, muito obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, obrigado, Roberto, amanhã de novo aqui, não é? No programa É Por Aí, discutindo eleições 2018. E obrigado especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Você acompanha de São Paulo, Nani Venâncio, e à tarde é show. Às 19 horas tem um compromisso aí com RB Notícias e Hermano Henning e Camila Schmidt, com comentários de Ney Gonçalves Dias, e as notícias do esporte com Fernando Vanucci. Amanhã, 13 horas, aqui na TV Metropolitana, Genésio Pitanga com o SOS-RN, e às 13h30, Pedro Neto com o Metrô Esportivo. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, e até amanhã, com mais um programa É Por Aí, eleições 2018 e a proteção de Deus. Até lá. Professor Claudir, essa senhora da qual eu vou falar agora, a dona Venturina, ela tinha problema de enxergar.